É um prazer estar aqui e discutir com vocês. Cadeia de custódia dos documentos arquivísticos digitais, ou seja, um andamento desses documentos, desde a sua gênese, desde o nascimento deles, até o seu arquivamento permanente, a sua difusão, o seu acesso, e esses documentos como subsídio para qualquer uma das finalidades que a gente queira, inclusive para reuso, para dados abertos. Para eu falar, antes da cadeia de custódia, eu tenho que falar do documento arquivístico. Quem é o documento arquivístico que a gente aborda, que é o nosso escopo? É aquele documento que ele está ligado à função da instituição, à atividade. O fotógrafo a gente está muito acostumado com o documento arquivístico, o texto, né? O textual, uma ata, uma carta, um memorando. Qualquer registro institucional da nossa instituição que tem a ver com essa função, com essa atividade, ela é o documento arquivístico, ele é. Uma fotografia, um fotógrafo sai da instituição para fazer um registro, isso é documento arquivístico, isso é fonte de prova. Ele tem que ser preservado, esse documento ele tem uma blindagem, ele tem um tratamento especial. Aquela foto, por exemplo, que no meio do caminho aquele fotógrafo registrou, ele não é documento arquivístico se ele não estiver relacionado à atividade da instituição, seja meio ou seja fim. Então, esse é o nosso objeto. Se digital, esse documento é específico, ele tem que ter um tratamento especial. Ele tem especificidade e ele tem complexidade. Ele é fonte de prova, ele é orgânico, ele é original e ele é único. Não tem como eu dizer, eu quero produzir documentos arquivísticos ou não, ele é compulsório. E outra coisa do documento arquivístico é que, geralmente, ele me imputa algo, mesmo que eu não queira. Vocês passam na frente de uma instituição pública e, provavelmente, vai ter uma câmara de monitoramento registrando aquilo ali. Aquilo é um documento arquivístico e aquilo pode imputar algo de vocês. Ele é fonte de prova. Uma pessoa nasce, é produzido um documento arquivístico. Sai uma sindicância na instituição de vocês, é um documento arquivístico. Ele é um pilar da humanidade. Sempre foi assim. Qual é o problema que nós estamos vivendo hoje? É que esse documento, que até então era produzido em suportes analógicos, em suportes convencionais, eu não gosto muito dessa palavra, mas analógicos, eles têm uma materialidade. Uma materialidade que eu não precisava ficar tão preocupado no andamento desse documento, ou seja, nessa cadeia de custódia, porque qualquer coisa que acontecesse naquele documento, eu tinha uma possibilidade de fazer uma análise forense naquele documento em qualquer tempo e analisar o que foi feito. Um memorando assinado por um pró-reitor, uma ata assinada pelos membros do colegiado. Quando esse documento virou digital, tudo mudou, tudo complicou, tudo ficou mais específico. E nós estamos falando de um documento que ele imputa algo e ele tem a ver com a vida de vocês. Ele é um documento que registra a vida de vocês, ele é um documento que registra as atividades de vocês, ele imputa algo a vocês. Ele tem uma blindagem, inclusive, quando ele é permanente. Eliminar um documento nas fases corrente e intermediária, um documento que não é de guarda permanente, ele pode caracterizar uma penalidade. Agora, ele só configura crime, Lei 8.159, artigo 25, quando ele é permanente. Então, olhem só, aquele costume que nós tínhamos daquela blindagem com aqueles documentos textuais, memorando, ata, etc., agora eu tenho que ter cuidado, por exemplo, com e-mail. Um e-mail pode ser documento permanente. O website, o portal de vocês, ele pode ser um documento permanente. Essa decisão de ser permanente ou não é institucional quando ele é um documento público. Essa decisão vem do Conselho Nacional de Arquivos e do Arquivo Nacional. Ele é, assim como a dissertação e a tese. A dissertação e a tese das universidades é documento permanente. A eliminação desses documentos configura crime. O que vem acontecendo é que a gente vem negligenciando esses cuidados, essas atividades. Nós já vimos instituições, universidades federais, que, ao não cuidar arquivisticamente desses documentos, transferiram esses documentos para a área de biblioteca. Gente, o que aconteceu? A biblioteca pensou nesses documentos como um material de referência. Esse material não tinha tanta busca, tanto uso, lançaram um edital, não tinha gente que queria recolher aqueles materiais, o que fizeram? Eliminação. Cometeram um crime. Então, esse é o objeto, essa é a preocupação que eu vou tratar. É tratar a questão de uma linha ininterrupta, de uma cadeia de custódia. Isso é bom porque o Marcelo, o Tuco já falou isso antes.
desse cuidado que eu tenho que ter desde a gênese até essa guarda permanente, mas desse material, um material que é fonte de prova, que tem que ser autêntico, que tem que ser seguro. Então, para eu seguir até a cadeia de custódia, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer, o que é um documento autêntico e diferenciar de documento autenticado. Documento autêntico é aquele documento que nasceu num ambiente controlado, num ambiente que tem uma manutenção, que tem uma gestão, tanto arquivística quanto de TI, e que teve essa linha ininterrupta. Isso é um documento autêntico. Se rompeu essa cadeia de custódia, se rompeu essa linha, esse documento nunca mais vai voltar a ser autêntico. Nunca mais. O que eu posso fazer, quando muito, com esse documento? Autenticar. Autenticar é o que está dito aqui, é uma manifestação de autenticidade, é temporal. Uma pessoa vai lá e declara esse documento autêntico. Quando eu faço isso, quando eu assino, quando eu ponho uma assinatura digital, é uma pessoa que está fazendo isso. É um pró-reitor, é um secretário, é alguém que tem autoridade para fazer aquilo. Mas, olhem, a responsabilidade desse documento é desta pessoa que está declarando, é uma declaração de autenticidade. Jamais esse documento vai ser autêntico, jamais, porque ele perdeu aquela linha. Quando eu faço uma digitalização de um documento, olhem só, ele nunca vai ser autêntico. Eu tiro uma imagem, eu tiro uma fotografia daquele documento, eu assino digitalmente, e é fundamental, sim, uma digitalização autenticada, mas ele não vai ser autêntico nunca, ele vai ter uma autenticidade referenciada a um analógico, porque tem uma ciência que se preocupa e que faz isso, que é a diplomática que confere a autenticidade desses documentos. Então, não pode haver eliminação. A gente vê, às vezes, até legislações que têm problemas de concepção e fazem a eliminação. O judiciário já se posicionou muito fortemente em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, essa digitalização ela também tem que ter essa cadeia de custódia. Não adianta eu digitalizar um documento, digitalizar um acervo e colocar isso num website, sem um controle, com uma possibilidade de adulteração, mesmo a assinatura digital, mesmo numa conversão. Esse documento digitalizado, declarado autêntico, ou seja, autenticado, ele tem que ter esta mesma cadeia de custódia. Então, ele tem que ser inserido aonde? Naquela linha ininterrupta, do SIGAD até o RDC-ARC, até o repositório arquivístico digital confiável. E aí, a divisão da autenticidade, nessa resolução nossa do CONARC, resolução 37, ela especifica que a autenticidade ela é dividida em dois componentes, a identidade e a integridade. Quando eu digitalizo, eu garanto a identidade, eu não garanto a integridade. A integridade está ligado a quê? A forma fixa. Está ligado à fixidez daquele documento. Uma informação que foi fixada num determinado suporte. O controle desse registro. Migrou esse documento, tem que ser documentada essa migração. Quem é que faz essa documentação de uma forma que não haja interrupção? O repositório arquivístico digital confiável. Ele registra, ele documenta todas essas migrações, ele vai controlando essas migrações e essas alterações de suportes. Então, o que é que nós temos? Tem uma especificidade desse documento, ele precisa ser autêntico, não adianta eu só dar acesso, eu tenho que ter uma garantia de que não houve alteração. Um prontuário eletrônico de paciente, um documento arquivístico. Gente, um prontuário eletrônico de paciente, eu tenho que manter esse PEP autêntico, às vezes por mais de 100 anos. Um descendente meu, ele pode querer acionar a justiça, depois que ele adquiriu recursos financeiros, 40 ou 50 anos depois, para requerer, por exemplo, um erro médico que foi feito comigo. E esse prontuário tem que ser mantido autêntico, controlado, fonte de prova, seguro, num ambiente controlado. Isso não dá para ser feito, por exemplo, num banco de dados. Isso não dá para ser feito num ambiente que não tem uma rastreabilidade, uma retroagibilidade desses documentos. Isso é muito complexo para fazer num sistema de gestão de documentos. Não dá. Isso tem que ser feito num sistema de preservação, num repositório arquivístico. Além disso, a complexidade. É outro elemento, a outra característica, o outro princípio do documento arquivístico. Ele é complexo, ele precisa de um andamento destes ambientes, desde o ambiente de produção de gestão, que é o SIGAD, até o ambiente de preservação, que é o RDC-ARC. Algumas características para a gente seguir antes. Documento digital não é virtual. Se fosse virtual, seria informação.
ele tem suporte, ele está fixado, e eu preciso da documentação dessa fixidez para garantir a autenticidade. A ciência que estuda a autenticidade de documentos, a diplomática, ela não dá autenticidade na informação. Ela dá autenticidade numa informação fixada num suporte. Ela documenta o registro desse suporte. Essa alteração de suporte não pode ser feita manualmente. Ela tem que ser feita pelo um ambiente controlado e documentado, com os metadados específicos para isso, que são os metadados PREMIS, que controlam a questão da fixidez. Conteúdo e suporte são entidades separadas, mas são indissociáveis, isso sim. O documento digital é um objeto físico, lógico e conceitual, a imagem que foi apresentada na primeira fala aqui pelo Tuco. E a degradação física é notória. Eu vou ter que tratar essas características do documento arquivístico digital. Então, eu preciso de forma documental fixa, eu preciso de conteúdo estável, organicidade, contexto identificável, participar ou apoiar a ação daquela instituição. Aquele documento que não está relacionado à ação não é documento arquivístico e não deve ser, pelo custo do documento arquivístico, ser tratado sob essa égide. Tá? No mínimo 3 pessoas implicadas e ele não é virtual. Quando eu falo, então, nesse documento arquivístico, o portal, o website, é um documento arquivístico. Quando eu falo dos fazeres institucionais do projeto de pesquisa, projeto de extensão, ele é um documento arquivístico. Aquele material correlato que o pesquisador tem, aquele não está ligado diretamente à atividade meio ou fim da instituição. Aquele não precisa vir para o repositório. Agora, os dados de pesquisa são documentos arquivísticos, sim ou não? Sim. E precisam de uma cadeia de custódia. Preciso do ambiente que mantenha esses documentos autênticos. A própria questão dos comitês de ética agora que a gente precisa é documento arquivístico. As próprias entrevistas, as coletas de dados são documentos arquivísticos. Isso não era solicitado antes. Não, muito dificilmente. A própria arquivologia, ela só dava acesso aos documentos arquivísticos quando esse documento chegava em qual idade documental? No permanente. Somente documentos da terceira idade. Eu chegava na instituição de vocês e eu pedia documentos do corrente intermediário e vocês me diziam o seguinte, somente quando isso chegar no permanente. O que a lei de acesso mudou hoje? Vocês têm que produzir um documento, esse documento tem que estar online imediatamente. 20 dias é o prazo precaucional para aquela instituição que não está preparada para isso. Ela precisa correr atrás dessa informação e dar acesso. Eu posso solicitar acesso a memorando, eu posso solicitar acesso a portaria. Qualquer documento institucional de vocês, vocês têm que me dar acesso imediato. Vocês não podem me dar acesso a um documento que ele tem um problema de autenticidade, que ele está registrado num banco de dados e que pode ter sido adulterado, que não tem uma trilha, que não tem um controle. Eu não vou acreditar. Vocês não vão acreditar no inquérito que vocês foram acionados e que o controle desse inquérito todo digital pode ter sido adulterado daqui a 20 anos. 20 anos são 4 a 5 reitores, 4 a 5 gestões institucionais que foram trocadas, diretores de CPD. Então, imaginem a fragilidade. Eu estou falando um tempo muito curto em documento arquivístico. Eu podia falar aqui em portarias por 100 anos, portarias por 150 anos, prontuário eletrônico de paciente por 200 anos. Então, olha só, enquanto esse documento ele era analógico, o que nós tínhamos? Um referencial de 1922 de Jenkinson, do Sir Hilary Jenkinson. Esses documentos só precisavam andar da fase de produção, corrente e intermediário, para uma instituição arquivística. Ou seja, vocês produzem documentos nos setores de vocês, e aí chega um determinado momento que esse documento permanente vai ser recolhido para onde? Para o arquivo geral, para o arquivo permanente. Isso era suficiente. Rupturas dessa cadeia não eram tão neuróticas quanto tem que ser hoje. Desculpe a palavra neurótica. Eu podia deixar um memorando sobre a mesa, eu podia deixar uma ata sobre a mesa, fora de um controle todo documentado. Por quê? Porque se alguém adulterasse aquela ata, eu ia fazer uma análise forense e eu ia verificar o quê? Que houve uma adulteração ali. Era passível. Eu pergunto para vocês, esse mesmo registro num banco de dados, uma cadeia de bits, existe esse controle automático nos sistemas de gestão de banco de dados de vocês para fazer esse controle? De que alguém adulterou isso em 20, 30, 40 ou 50 ou 100 anos? Não, não existe.
Isso dava conta lá. Esta cadeia de custódia dava conta. A arquivologia teve que se rever. Ainda em relação a isso, a área de arquivo ela teve 5 marcos documentados na sua literatura. Desde a questão da importância dos arquivos, da questão da abertura dos acessos, até este 5º marco em 80, quando começaram a ser produzidos documentos eletrônicos. Olhem, não era documento digital ainda. O documento eletrônico ele pode ser um documento analógico. Uma fita VHS é um documento eletrônico, não é digital, é analógico. Ele não tem o problema da fixidez, porque ele não é uma cadeia de bits. O problema é quando esse documento vira uma cadeia de bits. Até aqui ia tudo bem. Geralmente, nós usávamos esses sistemas computacionais para produzir o quê? Um documento que ia virar analógico. Era um sistema de elaboração, era um sistema de concepção. O que nós tínhamos, então, e algumas instituições ainda têm? Sistemas de negócio ou de GED que não se preocupavam com a autenticidade. Eu tinha que produzir documentos. Tá? Eu não tinha requisitos arquivísticos contemplados. Eu não contemplava o EARC Brasil, o modelo de requisitos da área de arquivologia. É uma questão brasileira? Não, gente, não é. Estados Unidos, por exemplo, o seu modelo de requisitos é qual? O DOD 5015. E tem sistemas prontos, 100% compliance ao DOD 5015. No Brasil ainda não tem, 100%. Ou seja, só software privados, públicos, abertos e software livre ainda não. União Europeia, qual é o modelo de requisitos dele? É o MOREC. Já tem os sistemas. Austrália, DIRCS. Então, isso não é algo que foi inventado no Brasil, não. É uma alteração que eu possa dizer para o meu cidadão, você vai trabalhar com documentos autênticos? Você vai substituir o suporte analógico, o suporte convencional? Então, ele tem que ter requisitos para garantir essa autenticidade. A preservação desses documentos era focado na massa documental acumulada, ou seja, depois que esses documentos chegavam lá no arquivo. Isso fez com que a área de arquivo tivesse um determinado preconceito. O arquivo era o depósito, ele não vinha para a concepção, ele não vinha para a questão da gestão. Tinha até aquele preconceito, o arquivo estava lá no subsolo e ainda mandava aquele funcionário que não era um bom funcionário para onde? Para a área de arquivo. Isso mudou completamente. A área de arquivo hoje, ela tem uma concepção de topo, junto com a área de TI. É ela que tem que conceber a autenticidade dos documentos. Por quê? Porque eu podia acumular esses documentos da forma que eu quisesse, nesse depósito, podia ser infestado, podia inundar, e eu tinha metodologia para recuperar esses documentos. Tinha aquela assinatura naquele papel, eu tinha condições, inclusive, de congelar, tirar a sujidade daquele documento e recuperar. Em digital, isso é possível? A autenticidade foi perdida. E aí, o que acontece quando eu perco a autenticidade do documento? Eu vou pagar por isso. A administração vai pagar. Ou vocês vão pagar. Cada um de vocês vai pagar, porque a vida de vocês estará comprometida. Os registros da humanidade estarão comprometidos. A diplomática, que é essa ciência de 1700, que nasceu ligada à história e ao direito, ela chegou a ser abandonada com a questão do suporte papel. Era muito estável. Até o momento atual que nós precisamos de quê? Precisamos retomar essa ciência e inclusive as palavras que foram usadas hoje de manhã aqui. Forma fixa é um conceito da diplomática. Conteúdo estável é um conceito da diplomática contemporânea. Essa ciência teve que se refazer ao estado atual do documento arquivístico digital. O acesso era só no permanente, não era? Eu só conseguia ter acesso aos documentos institucionais que chegassem no permanente. Hoje eu posso pedir acesso a um documento que está sendo produzido hoje. Um memorando ou uma autorização que foi feita para uma viagem hoje. Uma diária que foi feita hoje. E vocês têm que me dar acesso. A lei de acesso mudou muito. A lei de acesso tem feito com que a pesquisa de mestrado e doutorado, às vezes, nem seja mais feita por entrevista e por questionário. Eu faço perguntas via LAI e eu tenho uma garantia de resposta. A lei de acesso tem instrumentalizado o aluno de graduação que não recebe a prova que ele fez com o professor, e o professor não quer dar aquela prova, achando que a prova é sua, e o aluno pede via LAI, via Lei de Acesso, no portal da transparência, em até 20 dias tem que estar acessível aquela prova, ou então inquérito pela CGU, processo administrativo disciplinar. O cidadão, aquele que ia na prefeitura, pedir informações do seu IPTU, que não era bem atendido, agora ele consegue fazer um pedido via Lei de Acesso à Informação. Então, olhem como está acontecendo um empoderamento que as instituições vão ter que se preparar.
Vocês estão preparados, por exemplo, as instituições de vocês para começar a responder sobre as demandas de dados abertos? Sobre as demandas dos dados de pesquisas que vão começar a ser solicitados? Sobre os códigos de ética dos professores e das pesquisas que foram desenvolvidas e que esse professor não tem nada dentro do seu departamento, mas que a instituição vai ter que responder? Se eu pedir para vocês o website ou o portal da instituição de vocês de 2005, é um documento arquivístico, vocês conseguem me entregar preservado? É um documento arquivístico. Esse cidadão ele vai começar a se empoderar, ele vai começar a cobrar cada vez mais esses elementos. Isso são alterações que a gente está chamando de uma ruptura dos paradigmas, de uma desconstrução daqueles paradigmas que existiam e que nós vamos ter que dar conta. Então, que elementos nós temos claro? Complexidade e especificidade, o EARC Brasil, 2011, a ISO 16363, que certifica repositórios naquela cadeia de custódia confiável que esses documentos arquivísticos vão ter que andar, o RDC-ARC, que é o Repositório Arquivístico Digital Confiável, a questão da diplomática, esses conceitos que vocês viram. A portaria ela não pode estar em banco de dados, ela tem que ter forma documental manifestada. Ela não pode ser recolhida para o permanente como forma documental diplomática armazenada. Tenho que manifestar. A fotografia digital, aquela que eu vou lá, o fotógrafo registrou em NEF, que é um negativo, ou RAW, ou qualquer outro formato negativo. Aquilo está no formato armazenado. Eu vou poder fazer várias fotos, que nem eu faço no analógico, mais tempo no revelador ou no fixador me dá um outro documento. Enquanto o documento arquivístico ele tem que ser manifestado. Então, eu tenho esta obrigação de manifestar documentos. A exibição daquela portaria que foi mostrada para vocês na primeira fala. A Lei 12.527, que prevê que eu tenha que dar acesso transparente. Não é dar acesso passivo, eu não tenho que ficar só esperando aquele pedido. Aquele aluno que pediu, por exemplo, acesso ao orçamento de um curso, e eu respondo aquele aluno, eu tenho que transformar isso em transparência ativa. Da próxima vez, essa informação tem que estar o quê? Disponível online. O envelope de licitação, Lei 8666, eu abri ele é sigiloso só até a abertura do envelope. Abriu, ele tem que estar online, disponível. Num ambiente autêntico controlado, eu não posso ficar utilizando sistemas não autênticos. Não adianta ficar levantando um CMS para fazer isso, um Joomla, um Drupal, ou desenvolver qualquer solução. Eu vou precisar de soluções autênticas e confiáveis. Por quê? Porque esse documento arquivístico que eu vim falando com vocês, ele é complexo. Ele tem que ter um cuidado. Ele imputa algo da vida de vocês. Então, o que nós precisamos? Disso aqui. De uma cadeia de custódia digital confiável. O andamento desses documentos arquivísticos sem uma interrupção. Eu não posso ter um sistema de processos, por exemplo, como o SEI, que num determinado momento eu vou exportar esses documentos num storage e eu vou romper a cadeia de custódia. Eu não vou, por exemplo, poder ter um e-mail, num sistema de e-mail, num POP, num IMAP, e num determinado momento eu salvar esse PDF e assinar, porque ele perdeu a sua cadeia de custódia. Esse momento da assinatura da exportação, ele está factível de adulteração dessa cadeia. Eu posso inserir mais dados ali, eu posso adulterar. Então, ele saiu desse ambiente controlado. Cadeia de custódia. É um conhecimento, é um referencial que a gente já está se acostumando a ver, inclusive, no direito, gente. Isso aqui é só um texto que eu trouxe do Stapanovski aqui, mas inúmeros outros autores estão trabalhando. O que ele diz? Que o e-mail, para servir como fonte de prova, ele precisa do quê? De uma cadeia de custódia. Agora não basta mais vocês pegarem um e-mail que alguém acusou vocês e vocês imprimirem aquele e-mail e irem lá e abrir um processo. É claro que se a outra parte não negar essa fonte de prova, não tem problema, eu estou aceitando. Agora, a partir do momento que os advogados estão negando essa fonte de prova, tecnicamente, vocês vão precisar ter um controle dessa cadeia de custódia. É isso que está acontecendo. Os documentos arquivísticos precisam de uma linha ininterrupta, de uma cadeia de custódia confiável. É essa aí, gente. Vocês têm aqui apresentado, por idades documentais, corrente, intermediário e permanente, e olhem a divisão. Corrente, intermediário, eu estou numa fase de gestão de documentos. Próximo a mim, produção. Quem é o sistema responsável por essa etapa? É o SIGAD. É o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. É um conceito, não é uma marca, não é um software específico. Ele tem requisitos que é emanado pela
EARC Brasil. Estados Unidos, quem é que emana esses requisitos? DOD 5015. União Europeia, MOREC. Austrália, DIRCS, e assim por diante no planeta inteiro. O Brasil não vai poder ficar à parte disso. Nós temos software livre disponíveis, como Nuxel, Knowledge Tree, que são compliance ao DOD 5015, mas nós não temos ainda ao EARC Brasil. E os sistemas institucionais das instituições de vocês ainda não estão compliance ao EARC Brasil, que precisam, para dizer, eu efetivamente estou produzindo documentos autênticos. Só que esses documentos, nesta fase de gestão, a parte verde, chega uma hora que eles vão se tornar permanentes. E eles vão ter que ser recolhidos para um lugar protegido, para o arquivo permanente. Aquele arquivo da instituição de vocês que manda aqueles documentos que vão ter que ser guardados para sempre. Aquele arquivo municipal da cidade de vocês. Eu já vi, por exemplo, o arquivo municipal aqui de Gramado. O arquivo histórico do Estado. Aquele arquivo nacional protegido, aquele lugar que entrou um documento lá, não pode sair nunca mais. Se entrou por equívoco, também não sai, tem que fazer recorte temporal. A mínima possibilidade de avaliar um documento permanente comete crime, é cadeia. A mesma coisa tinha que existir no digital. Um arquivo permanente digital. Quem é? É o repositório arquivístico digital confiável, auditado. Então, esse documento ele não pode, ao receber a chancela de permanente, ficar nessas duas idades. Ele tem que ser recolhido para o permanente. Ele tem que andar, ele tem que sair do sistema de gestão, do sistema de negócio e ser preservado naquele ambiente que tem um epistema todo focado na preservação, manutenção da autenticidade, garantia de acesso a longo prazo e difusão desses documentos. Por que, então, RDC-ARC e cadeia de custódia? Porque nós estamos numa fase de transição. Nós já não estamos mais produzindo todos os nossos documentos analógicos. Vocês devem ter ouvido falar muito na virada de chave. Nós temos uma data para uma virada de chave de que todos os processos não serão mais em papel. Isso é de conhecimento de vocês, né? Nós temos uma data. Nós temos uma virada de chave também para o assentamento funcional digital. O prontuário de vocês, o dossiê de vocês, da vida funcional, ele não vai ser mais papel, ele vai ser 100% digital. Vocês têm noção que, se não for num sistema confiável, a vida funcional de vocês estará em risco? Vocês têm noção que esse processo, que será feito via SEI nas universidades e via Ministério do Planejamento, se não forem confiáveis, um processo administrativo disciplinar. Vocês vão confiar num PAD que está feito num ambiente não controlado, não seguro, não autêntico? Vocês vão se aposentar. Daqui a 40 anos, vocês não estarão mais na instituição. E poderá ser imputado algo na vida de vocês. Poderá ser alterado um código de uma tabela, de um banco de dados relacional, que vai imputar algo da vida de vocês. Não, é claro que não pode. É claro que a humanidade não permitiria isso. E aí a pesquisa teve que evoluir, uma pesquisa multidisciplinar, ciência da informação, arquivologia, computação, direito, etc., até chegar numa solução para tudo isso. É o nato digital, que substitui esse documento analógico. Tá? A autenticação é outra coisa. Aquilo que eu falei no começo, o documento autêntico é aquele que nasceu e não houve interrupção da sua cadeia de custódia. Declaração de autenticidade, eu poderia pegar um documento falso aqui, totalmente apócrifo, e assinar ele e declarar como autêntico. Pronto, é isso que é autenticação. É isso que é uma declaração de autenticidade. É muito diferente de documento autêntico. Como é que iriam andar esses documentos? Como é que iam andar entre essas idades? Nós necessitamos criar um modelo de referência que é o WISE, que é uma ISO internacional, a 14721, que no Brasil virou uma NBR, uma norma brasileira recomendada, que especificou o quê? Um ambiente de andamento. No Brasil, ele foi traduzido para Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. Ele especifica um produtor, que é o sistema de gestão de vocês, o SIGAD, ou o sistema de negócio, ou o sistema de processos administrativos, que vai andar por pacotes até um ambiente de preservação que é o arquivo permanente. É o RDC-ARC. É o Repositório Arquivístico Digital Confiável. E o acesso, olhem só, o acesso não se dá nesse ambiente. Esse ambiente é uma zona militarizada, computacionalmente falando. Eu não posso dar acesso. O acesso é no ambiente externo,
Olha aquele pacote DIP ali do consumidor. Quem é que desenvolveu esse modelo? A NASA. A NASA precisava de uma solução para documentos que estavam sendo perdidos, software, inclusive sistema operacional de sondas que estavam sendo perdidos, e inclusive fotografias, inclusive vídeos, que eles não estavam conseguindo gerir num ambiente autêntico de preservação, fonte de prova. E aí criaram esse modelo, o SAI. A CCS-DS é o comitê da NASA que precisava estabelecer. Esse modelo tem as 3 entidades, produtor, administrador e consumidor. Produtor é o SIGAD, é o sistema de negócio. Administrador é o arquivo permanente digital. E o consumidor é a plataforma de acesso, é o ambiente que vai dar acesso. Olha a imagem aí. Como é que eu ando entre esses ambientes? O produtor gera um pacote chamado de SIP, um pacote de submissão, andando nesta cadeia de custódia ininterrupta. Chega no repositório e ele vai preparar um WIPE, é o arquivo permanente. E o DIP é para disseminação, é o acesso naquele ambiente externo. Olhem os 3 pacotes, o SIP, o WIPE e o DIP. O SIP vai sair do sistema de negócio de vocês. Eu fiz a mesma cadeia de custódia para vocês agora, a mesma, aquela que vocês viram com as 3 idades, só que agora eu representei ela com os 3 ambientes, ou com as 3 plataformas. Ambiente de gestão de documentos lá no azul, coincidindo com o acordo EARC Brasil, que vocês devem fazer o download. Tá? Baixem, EARC Brasil, está lá no Conselho Nacional de Arquivo. Tá? Resolução do Conselho Nacional. Então, aquela fase é a fase de gestão. Tem sistemas em software livre, tá? Tem sistemas proprietários que fazem a gestão. Somente idades corrente intermediária. Findou essas idades, como é que esses documentos têm que sair? Por pacote SIP, que serão submetidos ao repositório, ao RDC-ARC. Vocês viram que eu estou botando nomes agora, né? Um dos RDC-ARCs é o Arquivemática, que contempla em software livre, e também foi falado hoje de manhã, contempla esses requisitos arquivísticos. Tá? Controla a autenticidade desses documentos. Prepara o WIPE, resolução 43 do CONARC, que estabelece esses requisitos. A pergunta é, a instituição de vocês produz documentos arquivísticos digitais e não tem um RDC-ARC? A cadeia de custódia digital está comprometida na instituição de vocês. Vocês não têm arquivo permanente digital ainda. É isso, vocês vão ter que ficar mantendo documentos permanentes em fase de gestão de documentos, que fragiliza esse documento. E olha o acesso não pode ser dado aqui. Por que o DSpace não é um RDC-ARC? Por que ele não é um repositório arquivístico? O DSpace dá o acesso no ambiente de preservação. Ele não dá o acesso no ambiente externo. Não é escopo do DSpace, não tem erro nenhum nisso. Não é escopo, não é. Tanto que a instituição, quando precisa ter documentos autênticos, ela, além do DSpace, do repositório institucional, o que ela lança a mão? Do Arquivemática. Isso tem acontecido com arquivo e tem acontecido também com museus. MoMA, foi falado hoje de manhã. Museu de Arte Moderna de Nova York. Eles precisavam de garantir a autenticidade das obras digitais, das artes digitais. DSpace não dava, nenhum outro repositório, nem o Fedora, não o Fedora distribuição Linux, o Fedora repositório. Eles pegaram um repositório arquivístico para museu, para fazer essa gestão e essa preservação e esse acesso, de forma autenticada. Olha o acesso aonde dá, numa plataforma externa, gente, lá no ICA-Atom, lá no Atom. É um ambiente externo, normalizado para fazer o acesso desses documentos. Geralmente, institucionalmente, a adoção dessas plataformas se dá assim, da direita para a esquerda, quanto que, na verdade, o correto deveria ser da esquerda para a direita. Eu estou produzindo documentos arquivísticos digitais, lá na fase de gestão, vou ter repositórios para fazer preservação e a difusão lá na plataforma de acesso. Não é assim. A maioria das instituições começaram adotando o ICA-Atom, uma plataforma só para acesso, só para difusão. E depois as instituições vão voltando, adotando o repositório e adotando o sistema de gestão. Plataformas de acesso. Eu vou dar uma corridinha pelo tempo. É denso o material, mas eu queria passar para vocês a ideia do todo. Eu preciso passar essa ideia para vocês levarem essa concepção. Não é só ICA-Atom, Content-DM, Artivist Toolkit, mas definitivamente todas as pesquisas que foram desenvolvidas até hoje dão ao ICA-Atom todos os requisitos da área de arquivo para a questão de manutenção da autenticidade.
Então, tem duas plataformas atualmente do ICA-Atom, então, tanto a plataforma 1 quanto a plataforma 2. A plataforma 1 continua em desenvolvimento, é um pouco estranho isso na área de computação, mas é uma necessidade arquivística. Ele continua no seu escopo, inclusive com a questão de tratamento dos bug fixes. A plataforma 2, e vai existir uma plataforma 3, ainda com a 1 em desenvolvimento. Bem provavelmente por uns 40 ou 50 anos, por um processo financiado pelo Conselho Internacional de Arquivos. Esse é o ICA-Atom, essa plataforma de acesso. Essa aí é uma tela lá do ICA-Atom da UFSM. Quando ele foi adotado como esse ambiente de acesso, mas com qual ideia? Desconexo do repositório. Ou seja, com aquela abordagem de inserir documentos arquivísticos ali, reprodução para dar acesso normalizado. É software livre, grande comunidade, um projeto do CIA, do Conselho Internacional de Arquivos, é LAMP ou é WAMP, então requer poucos recursos computacionais para adotar uma ferramenta dessas, e ele pode ser conectado a repositório. Então, olhem só esses 3 momentos que eu tenho. O primeiro momento é esse ICA-Atom, que eu inseri os objetos digitais diretamente nele. O segundo momento é quando esse ICA-Atom ele é começado a utilizar para difusão. Eu começo a usar ele lá no setor de lei de acesso, eu começo a usar ele lá no setor de licitações, como uma plataforma de acesso arquivística. E o terceiro e mais desejado, quando ele contém uma cadeia de custódia. As pessoas não inserem mais documentos no ICA-Atom. Como é que chegam os documentos no ICA-Atom? Por aqueles pacotes. Vai gerar um DIP lá no ICA-Atom, autenticado pelo ambiente de gestão, tanto pelo sistema de gestão quanto pelo sistema de repositório. Exemplos de ICA-Atom. Federal de Goiás, UFG, isso aqui eu vou passar rápido. Justiça Federal do Rio Grande do Sul, o seu ICA-Atom institucional. Aí o Arquivo Municipal, Histórico Municipal de Santa Maria, com 78 mil fotografias da cidade de Santa Maria. Está aí o Patrimônio Arquivístico da UFSB. Está aí a cidade de Vancouver, no Canadá, Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Assembleia de Minas Gerais, poderia listar mais uma dezenas. A pergunta é, a instituição de vocês já tem uma plataforma arquivística estandardizada de acesso, difusão e descrição? É essa. Vocês podem ter imediatamente isso, começando simplesmente como plataforma de acesso e depois fazendo aquele caminho interligando ao repositório. Vou para o repositório, gente. Plataforma de preservação. Quem é que eu vou focar aqui nessa plataforma de preservação e de acesso a longo prazo? Eu vou focar que antes de ter esse repositório, como é que nós fazíamos preservação digital? Nós migrávamos, convertíamos, nós emulávamos, nós virtualizávamos materiais, um material multimídia, que, a curto prazo, isso é muito complexo. Eu estava terminando de converter uma VHS e eu já tinha um outro material para refrescar. Alguns metadados que estavam se tornando obsoletos, até o momento do repositório. Quando isso passou a ser sistêmico, não é um banco de dados com objetos digitais inseridos, não. É um repositório arquivístico com funcionalidade própria. Ele converte esses documentos, ele controla a fixidez, a informação fixada no suporte. Ele converte e documenta e registra. Aí está o RDCAR, que é a Resolução 43, que vocês precisam ter acesso, que especifica que requisitos são precisos. Aí está a certificação, gente. O modelo brasileiro está indo pela ISO 16363. A União Europeia se dedicou muito mais ao Nestor. O modelo alemão é muito mais exigente, o modelo alemão. São as avaliações que eu vou ter para esse repositório, dizer que ele é autêntico. O Arquivemática é o repositório que a gente adotou. Por quê? Porque ele contempla absolutamente todos os requisitos que a gente precisa de autenticidade. Está aí a tela do Arquivemática, baseado em padrões. Tem um plano de preservação digital embutido, converte os documentos de vocês, eu posso submeter pacotes com os mais diferentes formatos, eu posso submeter um áudio proprietário, ele vai converter para um aberto. E aí ele vai gerar os 3 pacotes, ele vai gerar o pacote de preservação, olha um vídeo aí, tente localizar vídeo. Ele recebe um FLV, que é um formato de celular, por exemplo, ele vai gerar um formato de preservação no AIP, Matroska Vídeo, MKV, e vai gerar no AIP, no formato de preservação, assinado e autenticado. E ele sozinho vai gerar a derivada de acesso lá para o ICA-Atom. Olha ali na mesma linha qual é a derivada, MP4. E ele vai autenticar também essa saída lá no ICA-Atom, dizendo que
Aquele ambiente de acesso recebeu um pacote autêntico do repositório. Ele vai colocar uma assinatura lá naquele repositório. Esses RDC ARC também, eles são subsídios para Big Data, porque eu posso me conectar a esse repositório. Gente, dados abertos, gente. Não posso ter acesso a dados abertos, que eu não tenho acesso, eu não tenho segurança da autenticidade desses dados abertos. Eu preciso ter uma garantia. Então, eu tenho que ter um ambiente controlado quando for documento arquivístico, porque é um requisito legal, porque é uma exigência. Princípio da reusabilidade. Eu posso colocar o formato original de elaboração desses documentos, também nesse mesmo pacote do Arquivamática, do repositório. Está aí o workflow dele, está aí o andamento desse pacote. Olhem só, como é que ele armazena os documentos? Ele não armazena em banco de dados. Não, ele não coloca os objetos digitais no banco de dados, ele coloca em pacotes. É uma especificação aberta que foi criada pela LOC, a Biblioteca do Congresso Americano, chamada Baggett. Esse formato, está aí um desenho de um dos Baggetts para vocês. Ele é um formato independente. Eu posso desligar o Arquivemática e eu acesso os pacotes autênticos com as suas trilhas. Eu posso tirar o Arquivemática e adotar o repositório dos portugueses, por exemplo. Como é pacote, ele se conecta e reingesta esses materiais. É claro que eu não vou poder ter a ruptura da cadeia de custódia. Eu vou ter que fazer de uma forma autêntica, documentada isso. Eu vou ter que parar o serviço e, através da auditoria da ISO 16363, documentar que eu estou alterando de plataforma, de Arquivemática para o Roda, que é um outro repositório de software livre, que é o Arquivo Permanente Digital. Ali embaixo estão os códigos, nas mais diversas linguagens de programação, para elaborar pacote. O simples fato de elaborar pacote de preservação já é melhor do que deixar formatos numa mídia de armazenamento, num storage, porque ele trabalha com formato de preservação aberto. Número de arquivos por diretório, formatos, caracteres, então ele tem uma especificação para fazer isso. O Arquivemática não trata direto com o storage, ele tem um sistema de storage service. Ele já tem pronto para conectar, por exemplo, com o DuraCloud. Ele já está pronto nessa camada, por exemplo, para conectar com a Amazon, com o S3, ou Glacier, por exemplo, ou fazer armazenamento em filme digital. Ele já está pronto isso. Então, são camadas que foram construídas para que ele conseguisse dar conta do gerenciamento desse material digital de forma autêntica. Eu posso armazenar no Glacier do Amazon, mas ele vai armazenar isso cifrado já, de acordo com o código que foi gerado aqui no Arquivemática. Então, ali está, de novo, a cadeia de custódia digital, inclusive com armazenamento de 3 camadas. Tá? As assinaturas digitais, gente. As assinaturas digitais agora podem sair do próprio repositório. O repositório vai assinar e dizer, esse pacote que está saindo daqui é autêntico, foi controlado com uma cadeia de custódia digital confiável. Olha o ICA-Atom aí. Como é que é a assinatura que vai lá para o ICA-Atom para a terceira plataforma? Está pequenininho aquele vermelho, eu vou ampliar para vocês. Olha lá, o objeto, cada imagem, cada documento tem um código. E cada pacote AIP tem um código também. Então, quando o pesquisador for lá fazer uma pesquisa no arquivo permanente digital de vocês, ele vai recuperar esse código e esse historiador, esse pesquisador, vai poder ir no repositório, checar esse pacote e ver toda a trilha. A trilha não vai para o ICA-Atom, não vai para a plataforma de acesso. A trilha fica no arquivo permanente, reservado, controlado, auditado. O ICA-Atom está numa zona DMZ, desmilitarizada, ele pode ser invadido. Não aparece esse campo para ser lançado por um usuário. Alguém, um DBA aqui vai me dizer o seguinte, mas eu posso logar no MySQL ou qualquer outro banco de dados e inserir esses dados. Mas isso vai gerar um código de inconformidade aonde? Lá no repositório que gerencia esses códigos, porque é o repositório da zona militarizada que faz o controle do ICA-Atom. Então, eu não vou me preocupar com o ICA-Atom ser invadido. Não. A minha preocupação está focada no repositório. Isso aqui pode ser até uma digitalização. Eu digitalizei, gerei pacote, e isso foi lá para o ICA-Atom. Vou chegar na última etapa. Olha, eu fui voltando. Plataforma de acesso, ambiente de preservação e ambiente de gestão, CIGAD. Esse é o EARC, já foi falado hoje. Requisitos, 384 requisitos funcionais, obrigatórios para serem contemplados. As perspectivas, um modelo de certificação desses repositórios aqui no Brasil.
Temos inúmeros outros sistemas que são candidatos a serem SIGAD no Brasil. O próprio CIDA, o FSM, o da Unicamp, o SIGAD da Aeronáutica, que estão em processo de chegar à totalidade. Totalidade do EARC Brasil hoje, softwares proprietários, naqueles valores que vocês viram que também foi apresentado, nos patamares de 3 milhões, 4 milhões, e dependendo de licença, cores e etc. Aí estão esses sistemas de software livre, que não são compliance ao brasileiro, mas são ao modelo americano, DOT 5015. No Excel, por exemplo, é 100% DOT 5015, mas não é ao brasileiro que tem especificidade, mas é software livre. Vocês podem baixar o código e seguir implementando os requisitos do modelo brasileiro. Fluxograma de pacote. Só redesenhei a mesma cadeia de custódia. Preparação do pacote no sistema de negócio, arquivemática, que é o repositório, e difusão lá no ICA-Atom. Eu vou ter que ter cadeia de custódia, gente, para todos os documentos arquivísticos. Olhem só, até a Câmara, os vídeos de monitoramento têm que ser tratados arquivisticamente. A CGU se posicionou a isso. Foi feito um pedido à CGU, de um vídeo monitoramento, de uma instituição onde foi roubado um carro. Olhem só, a instituição achava que não tinha que dar acesso e tem, efetivamente tem. Por quê? Porque aquilo é documento arquivístico e fonte de prova e não fere privacidade. E aquilo tem que ser tratado sob a égide da cadeia de custódia confiável. A mesma forma, os portais de vocês. Fazer recolhimentos de portais uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, um freeze, a ferramenta está pronta para isso, e aí vocês vão conseguir responder. O próprio e-mail, fazer uma cadeia de custódia para os e-mails. Aqui é uma forma de falar que agora a gestão dos documentos digitais não é mais nem só da arquivologia e nem só da área de TI. Eu peço a exclusão de um documento permanente, é um sistema de dupla checagem. Esse pedido vai cair lá no Storage Service, lá na área de TI. A área de arquivos não tem mais total autoridade, é uma arquivologia pós-custodial. Ele vai ter que olhar o despacho, o parecer e dizer, eu concordo ou eu não concordo com esse parecer legal. Se concordar, apaga os objetos digitais do repositório. A trilha fica toda a trilha fica lá no repositório e estará acessível aos pesquisadores institucionais. Com a digitalização, o que nós temos? Uma declaração, não é documento autêntico. Documento autêntico somente com a cadeia de custódia. De novo, a cadeia de custódia total, as 3 plataformas, os 3 ambientes de gestão, de preservação, de acesso. Eu dei nome, mas vocês poderão adotar institucionalmente qualquer sistema desenvolvido por vocês ou customizado por vocês. O que existem são requisitos que devem ser contemplados. E aí, para fechar, porque o meu minuto já foi levantado ali, eu vou falar do terceiro cenário de SIGAD. Nós estávamos muito acostumados, lá naquele EARC Brasil, de que esse SIGAD ele tinha que contemplar todos os documentos da instituição, todos. Isso é complexo. É complexo eu tratar todos os documentos da minha universidade. Então, o que nós fizemos lá no CONARC? Nós elaboramos uma nota técnica, número 3, que nós melhoramos esse cenário 1 aqui, ó, que é esse super cigadão, que contempla tudo. Nós instituímos um conceito novo. O sistema de negócio, aquele sistema de negócio qualquer, aquele processo de negócio, incorpora as funcionalidades do SIGAD só para aquele sistema de negócio e ele se torna um SIGAD de negócio, um afastamento de servidor, um diário de classe digital, um sistema para digitalização de documentos. Eu coloco os requisitos funcionais e esse documento interopera diretamente com quem? Com o RDC-ARC, com o repositório. Eu não vou contemplar nenhum outro documento, único e exclusivamente aquele sistema de negócio. Então, isso tem pressuposto para a gente um potencial de avanço muito grande. Existem fios para serem amarrados institucionalmente para a gente dar conta de todos os SIGADs. Então, a gente pode focar num e depois chegar à totalidade, que é esse SIGAD que vai contemplar todas as gestões. Eu deixo as considerações finais para vocês, mas é insistindo na questão de que tem que ter um programa de gestão arquivística, desde a gestão, a preservação e a acesso. Esse acesso tem que ser autenticado, tem que ter uma cadeia de custódia digital confiável, não pode ter interrupções. Se interrompeu, perdeu a autenticidade. Eu posso ir lá e declarar autêntico, mas isso
Não é autenticidade, é uma declaração. E deixo os contatos também, e vou estar na parte da tarde para conversar com quem tiver afim, principalmente considerando o horário agora. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Abrimos para discussão. Questionamentos? Todo mundo com fome. Eu vou fazer um rapidamente aqui. Ali. Tá. Oi, Isaac, escritório de processo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meus parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Duas questões, na realidade. Lá no escritório de processos, lá na URGS, na realidade, a gente foi um dos primeiros a implantar o SEI, né? E não só o SEI, a gente trabalha com os processos de negócio e, às vezes, ele chega na sua melhoria na automação, como é o caso de interações acadêmicas. E nessas interações acadêmicas existem projetos, né, cooperação técnica, né, entre professores, convênios firmados com empresas, e são todos gerados documentos, né, que muitas vezes não são tratados dessa forma que você falou. E aí eu confesso que fiquei preocupado, porque muitas vezes a gente foca na melhoria pontual, mas não se dá conta da lei, por exemplo, da lei de acesso, né, a transparência. E aí a pergunta voltando um pouquinho agora para o SEI, a sua avaliação sobre o SEI, né, como ele deve ser implementado, e foi bom, não foi bom, e também qual é o papel, tanto porque a gente percebe lá que muitas vezes o escritório de processo coordena a parte do SEI, quando na verdade existem requisitos que o protocolo e o arquivo geral da instituição deveriam estar muito mais atentos, né? Qual é o papel tanto do arquivo geral quanto do protocolo nessas etapas? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Gente, desculpa pela corrida, né? Mas não tinha como eu tentar abreviar qualquer uma parte, porque vocês viram que precisava desse entendimento do todo. A pergunta é super oportuna. O SEI ele não é um SIGAD. O SEI é um sistema de negócio, ele é o melhor sistema para a gestão de processos. Utilizar ou adotar o SEI para tratar documentos arquivísticos que não sejam processos, definitivamente é um risco e um grande perigo. Tem instituições que estão utilizando o SEI, inclusive, para fazer solicitação de férias. O que o SEI faz? O SEI foi desenvolvido no 4º TRF do Rio Grande do Sul para tratar de quê? De documentos de processo no judiciário. Se docializa tudo. Quando eu docializo um documento arquivístico, o que eu faço? Eu cometo um crime arquivístico. Eu tiro a atividade que está naquele tipo documental simples e tudo vira container, processo. SEI tem mais problemas, inúmeros. SEI, por exemplo, não deve ser contemplado para nenhum processo simples, não pode ser adotado para memorando, não pode ser adotado para ofício, não pode ser adotado enquanto aquela análise, aquele diagnóstico que nós fizemos, Arquivo Nacional, o GT-SEI, Grupo de Trabalho SEI, esse documento está online para todos vocês, baixem ele, tá? GT-SEI Arquivo Nacional. A gente fez uma análise de compliance de todos os requisitos e colocamos o que precisaria ser feito no SEI para efetivamente, ou ele ser um SIGAD, contemplando toda a gestão arquivística de todos os documentos, ou então fazer o quê? Ser um SIGAD de negócio, única e exclusivamente para processos, que é o que a gente mais tem visto no SEI. É isso que vai acontecer. SEI tem problema de classificação, tem problema de avaliação. Tá? O SEI não projeta o requisito, por exemplo, do que está sendo produzido e quanto vai ser recolhido. O SEI armazena os documentos em banco de dados, inclusive da fase permanente, o que não pode. O documento, ao tornar-se permanente, o que ele tem que acontecer? Tem que sair da fase de gestão de documentos e tem que ir para um repositório, para aquele arquivemática. O SEI tem um epistema de manter esses documentos sempre no banco de dados, sempre em registro de banco de dados. Ele tem que empacotar. O SEI tem que ter um entendimento que ele é corrente intermediário. Ele tem que preparar CIP, pacote de submissão, que tem que ir para o permanente, para o arquivemática. E o acesso tem que ser na plataforma de acesso. Tá? Isso são requisitos de área. Como é que a gente vai dizer em relação ao SEI? A gente até recomenda o SEI, sim. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento adotou como uma ferramenta que vai usar, tem investido muito no desenvolvimento, o assentamento funcional digital, o AFD,
o material nosso de casa, a minha ficha de funcionário, vai ser com SEI também. O que está precisando acontecer? Está precisando acontecer um fork desse projeto, que hoje está muito vinculado ao 4º TRF, judiciário aqui do Rio Grande do Sul, e que ele precisa se independizar e contemplar questões do executivo, do legislativo, porque o judiciário é diferente. A gente sabe que isso vai acontecer, as análises estão feitas, os diagnósticos foram elaborados, não tem nenhuma problemática. O barramento SEI que foi construído agora pelo Ministério do Planejamento, a análise técnica que a gente fez, ele dá condições perfeitas de fazer o quê? Esse arquivamento no repositório arquivístico digital confiável. Então, é possível. Agora, instituições que já têm os seus sistemas, o FSM que tem o SEI, tem o CIE, por exemplo, não vai pelo SEI. Nosso sistema tem muito mais funcionalidade e está muito mais compliance aos requisitos funcionais e à cadeia de custódia do que o próprio SEI. Agora, a gente sabe que tem instituições que não têm e que daí o SEI realmente é fortemente recomendado para essas instituições. O processo é irreversível, o SEI vai contemplar os requisitos funcionais, isso a gente tem conhecimento. Espero ter respondido. Exatamente. Essa é uma questão fundamental. A responsabilidade do documento arquivístico é da área de arquivo compartilhada com a área de TI. Esse é um novo epistema da arquivologia pós-custodial. Respondem de forma compartilhada. Se alguém pedir para a instituição de vocês, eu quero o website de 2005, vão ter que dar conta. Vocês têm esse website hoje recolhido? Ele não precisa ser feito uma vez por mês, gente. Ele pode ser feito uma vez por ano, ele pode ser feito uma vez a cada 2 anos, mas essa política tem que existir desse documento arquivístico. Eu não posso fazer um pedido de acesso a esse portal e vocês me dizerem o seguinte: eu nunca preservei esse documento. Nunca. Eu posso juridicamente fazer um desdobramento que vai causar responsabilidade tanto em quem? Na área de arquivo e na área de TI, que são copartícipes nessa gestão. Então, note, eu preciso emanar essa política, eu preciso de marco legal, eu preciso de emanar essas questões e dizer, olha, a partir de agora vai ser desta forma. Porque nós estamos falando de um novo momento, não vai mais existir o documento papel. As viradas de chave estão desta forma. Nós estaremos única e exclusivamente com registros digitais que precisam desta cadeia de custódia. Caso contrário, a instituição estará em perigo e a vida de vocês vai estar em perigo. Definitivamente, os meus registros estarão nesses registros digitais. Então, existe essa coparticipação, área de arquivo e área de TI. Mais 2 questionamentos, rapidamente, só para fechar, porque a gente está com... Tá, vou microfone, por favor. Tudo bom, Daniel? A gente se viu lá em Goiás, né? Só complementando a questão do SEI, já foi anunciado, claro que os prazos, que nem o barramento, a gente não sabe quando vem, o SEI vai poder tramitar só documentos agora, sem botar número de processo. Então, a próxima atualização do SEI está atendendo a vários requisitos da CONARC agora, a vários que tu falou, e acho que agora vamos começar a melhorar um pouquinho. Então, o pessoal que vai botar o SEI, não se preocupa que a coisa está avançando. Exatamente isso. A gente tem, inclusive, recomendado porque o documento simples está vindo, a recomendação para as instituições que estão adotando não produz um documento simples no SEI hoje, só produzam processos, porque essa alteração vai vir. O empacotamento pelo barramento vai vir também. E a classificação e a avaliação que hoje no SEI a gente consegue fazer por metadados, a gente injeta metadados, não é funcional ainda, eu tenho que fazer consultas, isso vai estar operante e funcional na próxima versão. Vai, definitivamente. Sou Ricardo Carvalho, analista de Tecnologia da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Novamente, parabéns pela excelente palestra. Eu vi num dos seus slides uma citação ao CIPAC. Nós, lá na UFPB, adotamos os SIGs da UFRN, e gostaria da sua opinião em relação a uma análise similar ao SEI para o CIPAC. É possível? É possível, sim. A gente tem um estudo em relação ao CIPAC da UFRN, obrigado pela pergunta, e tem o CIGED, e tem os outros sistemas paralelos que eles têm, eles estão mais compliance ao EARC do que o próprio SEI. Eles estão. E todos esses requisitos agora que foram exigidos, inclusive a questão do AFD,
o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte já está em amplo desenvolvimento. A única coisa que a gente tem é que a gente sabe que tem desdobramento financeiro nessa questão. Isso é uma preocupação que a gente tem. Aquela instituição que não atender a demanda financeira, ela pode ficar limitada arquivisticamente ao acesso. Olhem, documento arquivístico não pode ter restrição de acesso nunca. Por isso que o software livre tem tudo a ver com a questão do documento arquivístico. Eu posso usar software proprietário em qualquer atividade, menos no documento arquivístico. Nem formato, nem sistema, nem padrão, porque qualquer tipo de interrupção de acesso para o cidadão configura ilegalidade. Poderia-se juridicamente demonstrar uma ilegalidade de que aquele sistema, de alguma forma, ao já ter versões mais atualizadas que propiciam esses requisitos de acesso, não estão sendo contemplados nessa instituição. Mas essa é uma tranquilidade. Definitivamente o pessoal da UFRN está muito acorde, sabe da necessidade de uma cadeia de custódia digital confiável, do andamento desta linha ininterrupta, e eles estão atendendo a todos os requisitos. Obrigado, então, pessoal. Sei que o pessoal ainda ficou com questionamentos, dúvidas. Depois o professor já se colocou à disposição, vai estar aí no evento à tarde. Em nome da organização, então, gostaria de agradecer a sua disponibilidade e a apresentação do trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado.